Caminhoneiro encontra uma mulher sozinha na estrada, com uma mala e um segredo que nunca esperava descobrir. Então ele comente, dizendo o que você achou dessa história, dando uma nota de 0 a 10 e comente de que cidade você está me vendo. Quero muito saber se você gostou da minha história e quero te conhecer melhor. Então se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho, conto com sua ajuda. Tem estrada que não escolhe hora para cobrar. Ela espera, deixa você rodar anos acreditando que o movimento é suficiente, que a velocidade resolve. E então, numa madrugada qualquer, num trecho que você já passou 200 vezes sem olhar, ela para tudo e apresenta a conta. Eram 3 da manhã de uma quinta-feira de maio, quando isso me aconteceu. A BR-375, entre Patos de Minas e Coromandel, tem uma qualidade especial de escuridão que aprendi a respeitar ao longo de 32 anos de estrada. Não é a escuridão de túnel, não é a escuridão de cidade com luz apagada. É uma escuridão viva, daquele tipo que o Cerrado do Alto Paranaíba mineiro produz nas noites de maio, quando o frio ainda não chegou de verdade, mas já mandou aviso. O asfalto reflete a luz de um jeito que parece molhado, mesmo quando está seco. As figueiras nas bordas da pista projetam sombras que o olho cansado confunde com vulto. Eu estava cansado. Dirceu Matias, 58 anos, 32 deles dentro de uma cabine. É essa a apresentação que faço quando alguém pergunta. E quase ninguém pergunta, porque caminhoneiro de meia-noite em posto de interior não é o tipo de pessoa que as pessoas querem conhecer. São o tipo de pessoa que as pessoas querem que exista para que a mercadoria chegue. A carga naquela noite era ração para gado, 42 toneladas ensacadas, destino um depósito em Uberlândia que abria às 6 da manhã. Havia parado em Patos de Minas para abastecer e tomar café. Saí da cidade às 2h40 com o estômago cheio de um café forte demais e um pão na chapa frio no meio. A noite estava limpa. O cerrado nos 2 lados era um silêncio sólido, daquele tipo que tem textura, que você sente com a pele mesmo dentro de uma cabine fechada. Rodava na faixa da direita sem pressa, ouvindo uma rádio AM de Uberaba que tocava sertanejo dos anos 80 com aquela qualidade que parece vir de dentro d'água, distorcida e familiar ao mesmo tempo. Pensei em Sueli. É o que acontece nas madrugadas. Você vai rodando, vai deixando o pensamento flutuar e então ela aparece. Não com drama, não com choro, já passei dessa fase. Aparece do jeito que aparece há 4 anos. Como uma presença que deveria estar aqui e não está, e cuja ausência tem uma forma específica que se encaixa exatamente no espaço que ficou vazio depois que ela foi. Sueli tinha 54 anos quando o coração parou. Aneurisma. Ela estava em casa em Unai, numa terça-feira à tarde. Eu estava em Rondonópolis, com uma carga de soja que não podia esperar. Cheguei 3 dias depois do enterro. Rayane não abriu a porta. Fiquei parado na calçada com a mão a 2 centímetros da campainha, ouvindo o silêncio do outro lado, e entendi que havia algo que não tinha como ser desfeito com campainha ou com palavra. Fui embora. Voltei para a estrada. É o que sei fazer. Nos 4 anos que se seguiram, tentei ligar 8 vezes. Ela atendeu uma no 2º ano e me disse com uma calma que era pior do que gritar que precisava de tempo. Respeitei, ou fugi, que às vezes é a mesma coisa com outro nome. 32 anos de estrada me ensinaram a conviver com culpa, não a resolver, não a aceitar de verdade, apenas a conviver. Você vai aprendendo a distribuir o peso pelo corpo inteiro para nenhum ponto doer demais. Aprende a não apertar, a não olhar direto. Foi numa dessas noites de peso concentrado que eu a vi. Uma figura no acostamento. Não estava caminhando, estava parada, de frente para a pista com os faróis batendo nela, e havia algo na postura. Os ombros levemente para frente,
as duas mãos na alça de uma mala de rodas, que não era a postura de quem pede carona, era a postura de quem espera que o mundo decida o que fazer com ela. Eu friei. Não foi decisão no sentido que a palavra costuma ter. Foi o tipo de coisa que o corpo faz antes que a cabeça consulte aquele reflexo de quem passou a vida lendo a estrada. Reduzi a velocidade, acendi o pisca-alerta, parei o Scania no acostamento de cascalho que rangeu embaixo das rodas. Ela não veio correndo, não acenou. Pegou a mala pelas duas alças e caminhou até o caminhão com passadas curtas e controladas. Abriu a porta do passageiro sem perguntar se podia. Colocou a mala entre os pés com um cuidado específico. Não o cuidado de quem tem medo de a machucá-la, mas o de quem tem medo de perdê-la. Sentou, fechou a porta. Ficou de frente para o para-brisa. Não olhou para mim. Os olhos dela eram secos. Notei isso porque é a primeira coisa que procuro quando uma mulher entra num caminhão de madrugada na beira de uma estrada deserta. Olho seco é estado diferente de olho que não chora. Olho seco é de depois. É de quem já passou pela parte que chora e chegou do outro lado, num lugar que não tem nome, mas que tem textura de decisão tomada. A mandíbula estava contraída. O cabelo escuro estava preso com um elástico frouxo. Aquele jeito descuidado que não é desleixo, mas é a marca de quem arrumou o cabelo sem espelho, no escuro, com a cabeça em outro lugar. Ela tinha uns 40 e poucos anos, talvez mais. O tipo de rosto que guarda a idade com dignidade. Preciso chegar a Coromandel antes do amanhecer, ela disse. A voz era baixa, não trêmula, não urgente. Direta, seca, a voz de quem reduziu tudo ao essencial porque o resto já foi gasto. Estou indo para Uberlândia, eu disse. Passo por Coromandel. Eu sei, ela disse. E não disse mais nada. Coloquei o Scania em marcha, larguei o freio de mão, voltei para a pista. O rádio de AM ainda tocava, baixo. Desliguei. O silêncio que ficou era diferente do de antes. Antes era o silêncio de uma pessoa sozinha na cabine, que tem textura de ausência. Agora era o silêncio de duas pessoas que não se conhecem, dividindo o mesmo espaço de 2 metros quadrados no cerrado às 3 da manhã. É um silêncio diferente. Tem mais peso. Rodei por uns 10 minutos sem falar. Ela não se mexeu. As mãos estavam no colo, uma sobre a outra, e notei que os nós dos dedos estavam brancos, como se estivesse segurando algo que não estava ali. Ivete Salmeron, ela disse de repente, sem que eu tivesse perguntado. 47 anos, como se estivesse se apresentando num cartório. Nome e idade, sem ornamento. Dirceu, eu disse. 58. Ela assentiu levemente. Voltou os olhos para o para-brisa. A BR-365, naquele trecho, faz curvas suaves, que seguem o relevo do cerrado, como se a estrada tivesse sido desenhada por alguém que não queria contrariar a terra. De madrugada, é só sombra e asfalto, e o cone de luz dos faróis que vai abrindo o mundo aos pedaços, 30 metros de cada vez. Às 3h30, passamos por um cruzamento sem sinalização, onde uma placa velha indicava um vilarejo que nunca entrei. A luz dos faróis iluminou a placa por um segundo e sumiu. Ivete disse, sem tirar os olhos da estrada. Você não perguntou nada. Não, eu disse. A maioria pergunta, eu disse que eu sabia. Ela ficou em silêncio por um momento. Por que não? Demorei um segundo. Porque quando a pessoa quer contar, conta. Pergunta antes da hora, só atrapalha. Ela não respondeu. Mas algo nos ombros dela mudou, minimamente, aquela mudança pequena que passa despercebida de longe e que de perto, num espaço de 2 metros quadrados, é grande o suficiente para notar. Passamos por uma fazenda com as luzes acesas no galpão e por um instante a cabine ficou mais clara. Vi o perfil dela naquela luz,
Queixo firme, nariz reto, uma tensão no pescoço que vinha de horas, talvez dias, de segurar alguma coisa pesada demais para ser sustentada por muito mais tempo. Às 4h20, a silhueta das primeiras casas de Coromandel começou a aparecer. A cidade estava dormindo do jeito que cidades do interior dormem, completamente, sem a meia consciência das cidades grandes. Quando entrei na avenida principal, Ivete disse: "O Hospital Municipal. Sabe onde é?" "Sei de passagem. Tem alguém lá que preciso ver." Não disse quem. Não disse o porquê. Eu não perguntei. Parei o Scania em frente ao hospital. Um prédio de 2 andares, com a fachada clara e as luzes do corredor acesas, com aquela luz fria de lugar que não dorme porque não pode. Ivete ficou parada por um segundo, a mão na maçaneta, olhando para a fachada com uma expressão que não era medo. Era a expressão de quem se prepara para receber uma notícia que já sabe que vai ser ruim, mas ainda não sabe o quão ruim. Desceu, pegou a mala, fechou a porta, andou 3 passos em direção à entrada e então parou, virou. Me olhou pela janela aberta com aqueles olhos secos, que permaneciam secos com um esforço que eu reconhecia como enorme. "Obrigada", ela disse. "Só isso." Eu acenei com a cabeça. Ela desapareceu pela porta de vidro que abriu automática na frente dela e fechou automática atrás. E eu fiquei parado no Scania vermelho, com o motor ligado e o acostamento de Coromandel embaixo das rodas, ouvindo o barulho do motor e o silêncio da cidade dormindo. E não liguei a seta para voltar para a BR. Uberlândia ficava a 120 quilômetros. O depósito abria às 6. Eu tinha tempo de sobra. E assim mesmo não movi o caminhão. Fiquei olhando para a porta de vidro do hospital e fui entendendo devagar, com aquela lentidão de entendimento que as coisas importantes têm quando chegam de verdade, que eu havia parado o caminhão por instinto às 3 da manhã e que esse instinto sabia de alguma coisa que eu ainda não sabia nomear. A estrada continuava lá fora, mas eu não estava olhando para ela. O hospital de Coromandel tem aquele silêncio específico dos hospitais de cidade pequena de madrugada. Não o silêncio de lugar vazio, mas o silêncio de lugar onde o barulho foi comprimido até virar outra coisa. Uma presença densa que você respira junto com o ar de desinfetante e de café queimado no fundo da jarra. Eu entrei porque precisava usar o banheiro. Pelo menos foi o que me disse. O corredor da recepção tinha piso de granilite cinza com as juntas escurecidas de anos, e as lâmpadas fluorescentes piscavam com aquela frequência baixa que você não vê, mas sente como uma pressão atrás dos olhos. Uma enfermeira jovem dormia de cabeça no balcão com a mão aberta ao lado da bochecha, os dedos levemente curvados, como os de criança que dorme. Ivete estava sentada numa cadeira de plástico laranja perto de uma janela que dava para o estacionamento. Ela me viu quando eu entrei, mas não disse nada e eu fiz o mesmo. Fui ao banheiro, bebi água no bebedouro de corredor, voltei, sentei 2 cadeiras à esquerda dela. Depois de um tempo que eu não sei medir, Ivete disse, sem olhar para mim: "Ele teve uma crise respiratória." Eu não perguntei quem era, esperrei. Osmário Dutra, 71 anos, foi quem ajudou meu pai a montar a empresa há 30 anos. Pausa curta. Está internado há 4 dias. Eu não sabia. A voz continuava com aquela secura controlada, mas havia uma rachadura fina nela, do tipo que você ouve antes de ver, que anuncia alguma coisa que está prestes a ceder sem que a pessoa queira. "Não deixam entrar agora", ela disse. "Só de manhã." Eu olhei para o relógio na parede. Eram 4h42. "Quanto tempo você tem?" "O suficiente", ela disse. E havia naquelas 2 palavras algo que não era só resposta sobre o horário. Ficamos em silêncio por um bom tempo. A enfermeira continuou dormindo. O homem na televisão agora fritara o peixe numa frigideira
e sorria para a câmera com o tipo de satisfação que só existe quando não há som. Lá fora, no estacionamento, uma ambulância entrou devagar com a sirene desligada. Só a giroflex laranja girando sem urgência. Eu pensei em pedir café, mas não havia ninguém para pedir. Pensei em voltar para o caminhão. Não fui. Às 5h12 da manhã, Ivete disse: "Você ainda está aqui." "Estou." Ela virou a cabeça e me olhou de frente pela primeira vez desde que havíamos saído da BR-365. Era um olhar de avaliação, não hostil, não receptivo, apenas o olhar de quem está processando uma informação que não cabia no cálculo original. "Por quê?" Demorei. "Não sei bem", eu disse. "Mas parece errado ir embora." Ela ficou me olhando por um segundo. Depois virou de volta para a janela. "Tá bom", ela disse. Só isso. Mas havia algo naquele "tá bom" que não era dispensa. Era a aceitação. Do tipo que se dá quando a pessoa decide que não vai mais gastar energia tentando entender. O dia foi chegando devagar pela janela do hospital, do jeito que o dia chega em cidade do interior em maio. Sem pressa, sem drama, com aquela gradação lenta de cinza que vai clareando até que de repente você percebe que já é manhã. O cerrado lá fora aparecia nos contornos, o estacionamento ganhando definição debaixo de uma luz que não era bonita, mas era real. Às 6h15, uma mulher de jaleco entrou no corredor e disse que o senhor Osmário podia receber visita, um de cada vez, por 10 minutos. Ivete levantou antes que a frase terminasse. Ela foi pelo corredor com aquelas passadas curtas e controladas de antes, a bolsa no ombro, e desapareceu pela porta de metal no fundo. Eu fiquei na cadeira laranja, olhando para o corredor vazio e tentando não pensar que havia ficado a noite inteira num hospital de Coromandel, sem ter razão nenhuma clara para estar ali. Voltou 17 minutos depois. Não 10, 17. A mulher do jaleco não disse nada sobre isso. O rosto de Ivete, quando voltou, estava diferente. Não aliviado, não abalado. Era um rosto de quem acabou de receber informação importante e ainda não terminou de entender o tamanho dela. Ela sentou, colocou a bolsa no colo e ficou parada por um momento com as mãos sobre o couro da bolsa. Ele confirmou, ela disse. Existe um contrato de fundação da sociedade de 1999, lavrado em cartório, com cláusulas que invalidam o que meu marido fez. Osmário não tem o original, mas sabe o número do registro e onde foi lavrado. Onde fica o cartório? Ela me olhou. Patos de Minas. O nome da cidade pousou entre nós dois com o peso específico que tem os lugares de onde as pessoas fugiram. Patos de Minas. De onde ela havia saído de madrugada, com a mala entre os pés e os olhos secos e a mandíbula contraída. De onde o marido devia estar ligando. O celular dela vibrou na bolsa. Ela olhou a tela, não atendeu. Renato, ela disse, não como explicação, como constatação. Ele já percebeu que eu fui embora. O celular vibrou de novo. Ela não olhou. Eu não disse nada por um tempo. Depois disse, você tem onde ficar em Coromandel? Não. Dinheiro? Algum. Não muito. Eu calculei em silêncio. Havia uma pensão perto da rodoviária. Eu sabia. De vez em quando parava ali para comer quando a rota era longa. Dona Teresa, a proprietária, era daquele tipo de mulher que não faz perguntas desnecessárias e que cobra menos do que deveria porque não sabe cobrar mais. Tem uma pensão a 2 quarteirões daqui, eu disse. Dona Teresa, limpa, barata, sem pergunta. O celular vibrou uma terceira vez. Ela virou a tela para cima, olhou e desligou o aparelho completamente. Aquele movimento preciso de apertar e segurar, que tem a qualidade de decisão definitiva. Saímos do hospital às 6h40, com o sol já presente, mas ainda baixo, batendo de lado nas fachadas e deixando metade de tudo na sombra.
Coromandel, de manhã cedo, tem um cheiro de terra molhada de orvalho que sempre achei bom. Não o cheiro de chuva, que é diferente, mas o cheiro de umidade que ficou da noite e ainda não foi embora. As calçadas estavam quase vazias. Só um padeiro abrindo a grade da padaria numa esquina, um cachorro velho que atravessou a rua sem pressa. Levei Ivete até a pensão da Dona Teresa com a mala de rodas que eu carregava, porque o calçamento irregular não ajudava as rodinhas. A Dona Teresa atendeu sem perguntas. Esse era o bom dela. Deixei a mala na porta do quarto e voltei para o corredor. Ivete ficou parada na soleira, a mão na maçaneta. Eu preciso do documento que está nesse cartório, ela disse, mais organizando os fatos em voz alta do que falando para mim. Sem ele, não tenho nada que valha papel. Eu sei. Você vai para Uberlândia. Vou, com algumas horas de atraso. Quando você passa por aqui de novo? Ela perguntou. Depende da rota. Geralmente em 2, 3 dias, ela assentiu. Havia algo naquele assentir que não era plano. Era o reconhecimento de que o mundo não para enquanto as coisas difíceis estão acontecendo, que as cargas precisam ser entregues e as rotas precisam ser cumpridas. E que isso não é abandono, é só a mecânica da vida que continua. Tá bom, ela disse, pela segunda vez, com o mesmo peso da primeira. Voltei para o Scania com o sol já aquecendo o metal da carroceria e o cheiro de borracha quente começando a subir do asfalto. Liguei o motor. Fiquei parado por 1 minuto ouvindo o ronco conhecido, aquela voz grave e irregular que aprendi a ler como se fosse o humor de alguém que eu conheço há muito tempo. Liguei para a transportadora, inventei uma pane. O despachante registrou o atraso. Haveria desconto. Fechei os olhos por uns 3 minutos, não para dormir, só para deixar o silêncio entrar. Pensei em Rayane, como penso sempre quando alguma coisa grande acontece e não tenho com quem dividir. 31 anos. Eu mal sabia o que ela fazia da vida. Sabia de retaços, de informações que chegavam por canais laterais. É o que resta quando a gente deixa o tempo fazer o serviço de destruição que só nós poderíamos ter evitado. Coloquei o Scania em marcha. Saí de Coromandel com o sol ainda baixo. Passei pela rua do hospital sem olhar. Passei pela pensão da Dona Teresa sem olhar. Peguei a BR em direção a Uberlândia com aquela luz de começo de manhã no Cerrado Mineiro. Limpa, direta, sem a brutalidade do meio-dia. Rodei até Uberlândia com a cabeça mais quieta do que esperava. Às vezes, você passa a noite acordado numa cadeira de hospital e, em vez de cansaço, encontra uma clareza estranha, como se o sono tivesse sido trocado por outra coisa que funciona melhor. Entreguei a carga. Assinei os papéis. Tomei um café de pé no balcão. Pensei na mala que Ivete havia carregado com aquele cuidado de quem tem medo de perder. Pensei no cartório em Patos de Minas. Pensei em Osmário Dutra com tubos no nariz numa cama de hospital, sendo a única pessoa que sabia onde estava o documento que poderia resolver o problema de uma mulher que eu havia encontrado no acostamento às 3 da manhã. Paguei o café. Fui para o caminhão. Antes de ligar o motor, peguei o celular e olhei o número de Rayane por um tempo. O número estava ali, imóvel, esperando. Não liguei. Guardei o celular. Liguei o motor do Scania e fiquei parado por um momento com as 2 mãos no volante e o motor roncando debaixo de mim como uma coisa viva e antiga que sabe mais do que eu sobre esperar. Em 2 ou 3 dias eu ia passar por Coromandel de novo. Eu sabia disso. E também sabia, com aquela certeza baixa e inconveniente que a estrada às vezes instala na gente sem pedir licença, que quando passasse ia parar. Você está gostando desse vídeo? Por favor, se inscreva no meu canal. Prometo trazer todos os dias vídeos que vão fazer sua vida mais feliz. Comente o que está achando da minha história de 0 a 10, voltando para nossa história. Voltei a Coromandel na tarde de uma segunda-feira, 2 dias depois.
com o Scania vazio e uma multa contratual de R$ 230, registrada no sistema da transportadora, que ia precisar de 3 viagens para amortizar. Parei na frente da pensão da Dona Teresa, desliguei o motor, desci. Ivete estava na varanda com uma xícara na mão e um caderno aberto sobre a coxa. Ergueu os olhos quando eu apareci na calçada, e havia algo no rosto dela diferente dos dias anteriores. Não aliviado, não tranquilo, mas assentado, como terra que parou de escorrer e encontrou o nível. 2 dias, ela disse. Disse 2 ou 3. Ela fechou o caderno. Não disse mais nada sobre isso. Sentei na cadeira de plástico branco ao lado dela. A Dona Teresa apareceu na porta com uma segunda xícara, sem que ninguém pedisse. A depositou na mesinha de ferro entre nós dois e voltou para dentro com a naturalidade de quem fez isso a vida inteira e não vê razão para comentar. O café estava quente. O sol de Coromandel naquela segunda-feira tinha aquela qualidade do sol de interior em maio. Quando o inverno está chegando, mas ainda não chegou, luminoso, sem peso, o tipo de luz que não cansa os olhos e que faz as fachadas velhas parecerem mais bonitas do que são. Renato ligou 27 vezes, ela disse, olhando para o largo. Parei de contar depois disso. Pausa. A Cleide veio. Quem é Cleide? A irmã dele. Chegou ontem com um advogado jovem, um tal de Fabrício Leal. Trouxe um acordo para assinar. Você assinou? Não, eu esperrei. O acordo reconhece a transferência das cotas como legítima e me dá uma indenização de R$ 30.000. Ela disse o número com voz plana, de quem descreve algo que não tem a ver com dinheiro. 23 anos de trabalho, uma fábrica que ajudei a construir do zero, com dívida de banco, com anos sem salário, com cada decisão tomada junto. 30 mil. O número ficou no ar com o peso das coisas que não têm peso adequado. O que a Cleide disse? Ivete ficou quieta por um momento. Disse que não sabia de nada, que Renato agiu sem contar para ela, que foi usada. Ela parou. Eu não sei se acredito. E esse é o problema. Porque se ela está dizendo a verdade, Renato manipulou a própria irmã para colocar o negócio no nome dela sem que ela soubesse, o que significa que ele é mais calculado do que eu pensava. E se está mentindo, os dois estão juntos nisso, e ela é mais parecida com ele do que eu quero acreditar. Ela disse tudo isso com uma serenidade que não era indiferença. Era resultado de 2 dias sozinha numa pensão processando uma traição que não tinha forma simples. Dos 2 jeitos, o Fabrício Leal veio até Coromandel atrás de mim. Renato sabe onde estou. Você vai assinar o acordo? Ela me olhou com aquela expressão de quem já considerou todas as possibilidades. Não. Preciso do documento do cartório. Naquela tarde, fomos ao bar do seu Gaudêncio, a meio quarteirão da pensão, com aquele cheiro de feijão tropeiro e gordura de bacon que eu associava a Coromandel há mais de uma década. O seu Gaudêncio tinha 68 anos, e o silêncio de homem que ouviu muita coisa e decidiu que a maioria não merecia resposta. Trouxe tropeiro com linguiça, pão de queijo, e se afastou, sem dizer uma palavra. Ivete comeu devagar e foi falando aos pedaços. A fábrica havia sido fundada em 2001, com partes iguais entre ela e Renato, com cláusula que exigia concordância de ambos para qualquer alienação de cotas, cláusula que Osmário havia testemunhado em 1999. Em março, Renato havia transferido a cota dele e mais 12% da cota dela, usando uma procuração antiga que Ivete nunca havia revogado, para o nome de Cleide. Numa única operação notarial, numa tarde enquanto ela estava em Belo Horizonte. Você confrontou ele? Não. Fiquei com o papel na mão por uns 30 segundos. Depois coloquei de volta exatamente onde estava. Fui para casa, fiz o jantar, jantei com ele, fui dormir. Eu olhei para ela. Levei 3 semanas para entender o que ia fazer. 3 semanas jantando com o homem que estava me roubando.
Pausa. Você sabe o que é mais difícil? O quê? É que durante essas semanas eu ainda me perguntei se ele tinha uma razão. Se havia alguma versão onde isso fazia sentido e eu era a parte errada da história. Levei 3 semanas para aceitar que não havia. Nessa semana fui juntando os papéis, ela disse, contratos antigos, recibos, fotografias, sem saber exatamente o que procurava, mas sentindo que precisaria deles. Amá-la, eu disse. Amá-la. Saímos do bar quando o sol já estava baixo. O seu Gaudêncio nos despediu com um aceno que reconheci como o máximo de expressividade que reservava para a gente de quem gostava. Paramos no calçamento úmido porque havia chovido de tarde, e eu quase não percebi que o córrego ali perto havia transbordado. A enxurrada tinha chegado sorrateira do jeito que as enchentes de cerrado chegam em maio. Sem aviso. De repente o nível subiu e o corredor lateral da pensão estava com 10 centímetros de lama cor de barro. Ivete percebeu antes de mim. Virou para trás, viu a lama no corredor, fez um passo atrás e o calçamento escorregou embaixo do pé dela com aquela perfeição cruel dos acidentes que acontecem no momento errado. O tornozelo dobrou. Ela foi para o lado. Segurei antes que caísse de verdade. Mas o sapato já estava na lama e o tornozelo havia torcido com aquele estalo mudo que a gente sente antes de doer. Eu estou bem, ela disse, antes que eu perguntasse. Você não está? Estou. Ela tentou apoiar o pé e fez uma expressão que desmentiu as 2 palavras. A lama tinha 3 metros até a calçada seca. Calculei 1 segundo, depois a peguei no colo. Ela não esperava isso. Eu também não. Simplesmente aconteceu, o tipo de decisão que o corpo toma antes que o cérebro consulte. Ela ficou rígida por 1 segundo, a mão agarrando meu ombro. Atravessei a lama com ela, os meus próprios sapatos afundando até o calcanhar, e a depositei na calçada seca do outro lado. Ficamos parados por 1 segundo depois disso, os dois um pouco sem saber o que fazer com o momento. E então ela riu. Não foi planejado. Foi aquele riso que sai quando o corpo libera algo que estava comprimido há tempo demais. Rápido, surpreso, sem jeito. Durou 4 segundos. Depois sumiu, mas ficou alguma coisa no ar depois que foi. Ela me olhou com uma expressão que eu não tinha visto antes. Não avaliação, não controle, não a secura cuidadosa da madrugada na BR-365. Era mais simples. Mais próxima. Obrigada, ela disse, diferente do obrigada da porta do hospital. Aquele havia sido de longe. Este era de perto. Ajudei ela até a varanda da pensão. A dona Teresa apareceu com gelo embrulhado em pano de prato sem que ninguém pedisse, depositou sobre o tornozelo e voltou para dentro. Ficamos na varanda com o tornozelo gelando e a rua de Coromandel escurecendo devagar. Foi aqui que você ligou para sua filha? Ela perguntou de repente. Não liguei ainda. Ela olhou para mim. Você mencionou uma filha, na pensão quando foi embora da primeira vez. Eu ouvi você falar o nome dela para si mesmo enquanto descia a escada. Rayane, eu disse. 4 anos sem falar. Desde que a mãe dela morreu e eu cheguei tarde. Ela ficou em silêncio, com aquela qualidade de silêncio de quem ouviu de verdade. Depois disse. Você ia ligar. Peguei o celular. Olhei o número de Rayane. O número que havia olhado dezenas de vezes e guardado sem discar, porque havia sempre uma razão para adiar. Disquei. Chamou 4 vezes. Caiu na caixa postal. A voz dela na gravação era curta, prática. A voz de alguém que usa o recado como ferramenta e não como convite. Depois do bip, fiquei parado por 1 segundo com o telefone no ouvido e a rua de Coromandel à frente e Ivete ao lado com o tornozelo no gelo. Disse, sou eu. Sei que você não precisa atender, mas queria que soubesse que estou pensando em você. Desliguei. Ivete não disse nada. Eu também não. Você vai precisar ir ao cartório, eu disse. Sei, Patos de Minas. Sei. Ela olhou para o tornozelo, depois olhou para mim.
Quando você passa por lá, calculei a rota. Havia uma entrega em patrocínio na quinta que passava por Patos de Minas. Quinta, eu disse. Ela assentiu com aquele assentir que eu já havia aprendido a ler. Não era plano, era a confiança de que o mundo ia continuar se movendo e que ela ia junto, um passo de cada vez. Fui embora naquela noite com o Scania cheirando a terra úmida dos meus sapatos enlameados. A estrada de volta estava molhada dos dois lados, o cerrado exalando aquele cheiro de terra encharcada que só existe depois de chuva em dia quente. Mas naquela noite eu não estava fugindo. Estava indo até quinta-feira. Na quinta-feira de manhã, quando parei o Scania na frente da pensão, Ivete já estava na calçada com a mala ao lado e a bolsa no ombro. O tornozelo ainda tinha um inchaço discreto, mas ela estava de pé, sem apoio. Pronta, ela disse. Não era declaração de coragem, era só o estado das coisas. Colocamos a mala na cabine, subimos. O Scania pegou a BR em direção a Patos de Minas, com aquele ronco de motor diesel que aprendi a distinguir do ronco de qualquer outro motor do mundo. Particular, grave, com aquela vibração no volante que sobe pelos braços e se instala nos ombros como algo familiar. A distância entre Coromandel e Patos de Minas é uns 140 quilômetros. 2 horas numa cabine fechada com alguém que você não conhecia 4 dias atrás e que agora conhece de um jeito que não tem nome, mas que pesa. O Cerrado em maio tinha aquela combinação de seco e verde que só ele tem. A grama baixa e amarelada, os arbustos retorcidos e, de vez em quando, um ipê com resquício de flor amarela que o tempo esqueceu de tirar. Ivete olhava pela janela sem dizer nada, mas havia uma tensão no pescoço que era diferente das primeiras noites. Não a tensão de quem aguenta, mas a tensão de quem está se preparando. Se alguém te reconhecer, vai acontecer. Patos de Minas não é grande. Ela me olhou de frente. Eu não fugi para esconder, fugi para me reorganizar. São coisas diferentes. Chegamos a Patos de Minas antes das 10. Entrei pela avenida principal com o movimento de cidade que já acordou. Caminhões, motos, gente na calçada com aquela pressa moderada do interior que não é lentidão nem urgência. Conheço Patos de passagem faz anos. Não era minha cidade, mas era a dela. Parei o Scania numa rua lateral a 2 quarteirões do cartório. Eu fico aqui, eu disse. Se tiver algum problema, vem até aqui. Motor ligado. Você disse isso como se fosse um plano de fuga. É um plano de fuga. Desceu. Eu a vi dobrar a esquina da rua Getúlio Vargas e sumir. Fiquei com o motor ligado. Os primeiros minutos foram normais. O sol subia devagar, o asfalto ia esquentando. Uma mulher abriu a janela de um sobrado, sacudiu um pano. Um gato preto atravessou com aquela dignidade de quem sabe que o trânsito para por ele. Depois eu comecei a perceber que estava contando os minutos. Não era a primeira vez que ficava esperando alguém. Mas esse era um tipo diferente de espera. A espera de quem tem o motor ligado, porque a saída precisa estar disponível. Aos 23 minutos, o celular vibrou. Não era Ivete, era Rayane. Fiquei olhando o nome na tela por 3 segundos com aquela surpresa de quando algo que você achava que nunca ia acontecer acontece. Atendi. Pai, a voz dela, adulta, mais parecida com a da mãe, mas com algum resquício de coisa que eu reconhecia de quando era pequena. Rayane, silêncio breve. Depois, recebi seus recados, os 2. Eu tô bem, ela disse. Só queria que você soubesse. 3 palavras que carregavam o peso de 4 anos. Fico feliz, eu disse. Vai passar por Unai? Na volta. Você podia parar. Vou parar, eu disse. Tá bom, ela disse. A maneira que a nossa família tem de dizer coisas grandes com palavras pequenas. Ela desligou. Fiquei com o celular na mão, olhando a tela que já mostrava só o relógio. Foi então que vi Ivete dobrar de volta à esquina. O rosto dela estava diferente.
Era um rosto que havia recebido um golpe e estava processando o tamanho exato do estrago. Ela entrou no caminhão, fechou a porta, colocou a bolsa no colo. Ficou em silêncio por um tempo. Tem um bloqueio, ela disse. Fabrício Leal bloqueou a consulta ao documento. Precisa de ordem judicial ou concordância dele. Ela olhou para frente. Ele chegou antes de mim. Eu fiquei em silêncio por um momento. Isso significa que Renato sabe que você sabe do contrato de 1999. Significa que ele foi mais rápido. Ela disse aquilo com uma voz que não era derrota. Mas havia nos olhos dela algo que eu não tinha visto antes. Uma umidade que ela não deixou cair. Me conta de novo sobre o Osmário. Ela me olhou. Ele testemunhou o contrato em 1999. Sabe o número de registro, sabe o cartório. Mas tem mais alguma coisa que ele poderia ter guardado? Cópia, rascunho, qualquer coisa? Ela ficou quieta. E eu vi no rosto dela o momento exato em que uma memória chegou. Devagar, do fundo, como objeto que sobe à superfície quando você para de agitar. Meu pai dizia que o Osmário guardava tudo, ela disse devagar. Cada papel que assinava, em 2 vias. Eu esperrei. O sítio dele, ela disse. Ele pode ter uma cópia autenticada guardada lá. A gente precisa perguntar para ele. Ele está no hospital. Está melhorando. Ela ficou em silêncio. Depois, pela primeira vez em toda aquela semana, eu a vi sorrir de verdade. Pequeno, contido, mas real. Você vai me levar de volta a Coromandel. Já estou virando o caminhão. Numa reta longa depois de Abadia dos Dourados, Ivete disse quase sem voz. Obrigada por ter ficado com o motor ligado. Não era sobre o motor. Eu sabia disso. Eu sei, eu disse, e ficamos em silêncio naquela reta comprida com o motor roncando o seu ronco de coisa que vai. Chegamos a Coromandel, no fim da tarde. Osmário estava sentado na cama sem os tubos de antes, com o ar de homem que havia estado perto de algum lugar ruim e voltado com a satisfação discreta de quem sabe o valor disso. Ele se lembrava da cópia. Disse com voz rouca, mas precisa. Havia um envelope lacrado num armário de madeira no sítio, com papéis que testemunhara ao longo de 40 anos. O armário ficava no quarto dos fundos, a chave num prego atrás da porta da cozinha. O envelope era azul. Fomos ao sítio naquela mesma tarde. A estrada de terra estava com aquela consistência de argila úmida de maio que gruda nos pneus. O sítio era pequeno, silencioso, cheirando a terra e madeira velha. A porta estava trancada, mas a chave estava onde Osmário disse, num prego enferrujado atrás da janela. O armário era de cedro escuro, com dobradiças enferrujadas que rangeram quando abrimos. Cheirava a papel velho e naftalina. O envelope azul estava na segunda prateleira, amarelado, com a cera do lacre ainda intacta depois de 25 anos. O nome da Ivete e do Renato estava escrito na frente, com a letra cursiva do Osmário, que havia mantido a forma precisa do tempo em que aprendera a escrever. Era treinamento e não conveniência. Ivete segurou o envelope com as 2 mãos. Ficou parada olhando para ele. 23 anos de trabalho, e a prova de que existiram, e que existir tem peso. Ela não abriu ainda. Vai levar tempo, ela disse. Vai. Mas dá, não era pergunta. Era a conclusão de quem passou semanas achando que não dava. Saímos do sítio com o sol quase no horizonte, a luz cor de cobre sobre o cerrado. A estrada de terra ficou para trás. A BR apareceu. Ivete colocou o envelope dentro da bolsa com o mesmo cuidado com que havia colocado a mala entre os pés na madrugada da BR-365. Mas desta vez, o que carregava não era só o que havia sido, era também o que podia vir a ser. Parei o Scania em frente à pensão da Dona Teresa. Ivete não desceu imediatamente. Ficou com a bolsa no colo. Depois virou para mim.
Em novembro faz um ano que estou tentando descobrir o que fazer, ela disse. Essa foi a primeira semana que senti que sabia. Você sabia desde a madrugada na estrada, eu disse. A mala tinha tudo isso dentro. Ela me olhou. Você é mais perspicaz do que parece. Todo mundo é mais perspicaz do que parece para as 3 da manhã. Ela quase riu. Desceu. Pegou a mala. Fechou a porta. Depois se virou pela janela. Os olhos não eram mais secos com esforço. Eram secos com algo que se parecia com paz. Ou pelo menos com o começo dela. Você vai passar por Coromandel de novo, ela disse. Vou passar. Quando? Calculei a rota. Havia uma entrega em Palmas na semana seguinte que descia por Goiânia e podia fazer um desvio. Na segunda, eu disse. Ou na terça. Ela assentiu. Depois disse. Quando você passar por Unai, para. Vou parar, eu disse. Ela foi em direção à pensão sem olhar para trás. Eu fiquei parado com o motor ligado e a rua de Coromandel à frente e o céu cor de cobre indo devagar para azul escuro acima dos telhados. Na segunda-feira seguinte, parei em Unai. Rayane veio à porta com os olhos da mãe e um silêncio de 10 segundos antes de abrir. Ficamos 2 horas na cozinha tomando café e falando de coisas pequenas, que por isso mesmo eram as mais importantes. Quando fui embora, ela ficou na porta. Você volta quando a rota passar e quando não passar, desvio. Tá bom, ela disse, e fechou a porta. Voltei pro Scania. Peguei a BR na direção de Coromandel, onde Ivete estava com um processo se desenhando devagar, com um advogado que havia aceitado o caso depois de ver o envelope azul com o lacre intacto. A estrada era a mesma de sempre, mas eu não estava mais me afastando de nada. Estava indo em direção a alguma coisa que é completamente diferente, mesmo que o asfalto seja o mesmo e o cerrado fique dos 2 lados igual a sempre. A diferença não é na estrada, é em quem a percorre. Você gostou desse vídeo? Por favor, se inscreva no meu canal. Prometo trazer todos os dias vídeos que vão fazer sua vida mais feliz. Comente o que achou da minha história, dando uma nota de 0 a 10 e muito obrigado.